para quem está assistindo a live pode imaginar que é difícil atuar como fisioterapeuta. Não é difícil, né? A base você teve lá na faculdade. A questão é que a faculdade às vezes não foca no que realmente vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, daquele estudante, né? Que é a avaliação. É só isso. Não tem segredo. E assim, eu tive, né, uma dificuldade por conta que eu comecei na pandemia, aula remota, uma sala com não sei, cento e tantos alunos, né? E assim, a internet caiu o tempo todo, porque era muita gente entrando e saindo, então não tinha aproveitamento nenhum. As provas, meu Deus do céu, era tudo com grupo para você responder, tudo fácil ali. Uma pessoa respondia e soltava aquela cola, todo mundo copiava e colava. Então, era uma coisa sem graça, né? Eu tinha aquela consciência de que eu devia estudar porque ia doer lá na frente. Então eu estudava, né? Mas não é difícil, não é difícil atuar. O que você precisa é seguir, né, o passo a passo que a Rayane vai deixar lá na plataforma. Não é fácil, né, gente, conseguir aquele pedacinho de papel lá, conseguir aquele tanso lá de diploma, e não vale a pena deixar ele na gaveta ou querer desistir da profissão, achar que não é o caminho, achar que aquilo ali ah, eu não vou seguir, ah, a fisioterapia está desvalorizada, ah, não, não, não. Então, assim, não é esse caminho. E nós devemos botar esse diploma em ação. Então, gratidão, muitíssimo obrigada por você estar aqui hoje. E aí, já se apresenta, conta um pouquinho sobre você, quando você se formou, de onde você é, conta aí um pouquinho para o pessoal. Então, eu que agradeço, né, o seu convite. Esse não foi a primeira vez, né, que você me fez o convite para participar. Porém, no primeiro convite eu estava vivendo um momento assim meio turbulento, né, de correria, muita correria, que eu estava nos estágios, né? Mas eu quero agradecer imensamente aí pelo convite, né, pela confiança. E eu tô aqui hoje, né? Eu com certeza, eu não vou deixar de dizer assim, nossa, Rayane tá comigo. Eu me lembro que no dia da formatura eu lembrei de você. E eu falei, eu não tô sozinha. Ai, Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou Cristiane, me formei recentemente em mês de fevereiro, né? Foi a minha festa de formatura. E assim, eu sou da cidade de Maracás, né, na Bahia. É uma das Suíças baianas. É uma cidade muito fria. é E eu fiz faculdade na cidade de Jequié. É uma cidade vizinha minha aqui, né? Então é 1h30 de viagem. Então eu ia todos os dias a Jequié, né? Nós temos aqui a Associação dos Estudantes e a gente, né, faz esse sacrifício, né? Porque a nossa cidade é uma cidade onde não temos faculdades presenciais, né? Só polos mesmo de faculdades online. Então, fisioterapia a gente não tem por aqui, só mesmo em Jequié. Então, em Jequié nós temos, é uma cidade que tem bastante recurso, né? Tem muita faculdade pública, né? O ESB, o UNEB, e eu fiz faculdade na UniFTC, que hoje é a UNEX. hum, E bacana. eu ia para Jequié todos os dias, quando a aula era à noite, né? E durante 5 anos. Eu iniciei a faculdade em 2020, bem no início da pandemia. Então, as primeiras aulas, né? Primeiras aulas não, os primeiros semestres foram aulas remotas. Então, a gente Uhum. acumulou muita coisa que poderia, né, estar fazendo ali na prática, vendo na prática. A gente acumulou para fazer um semestre que pôde, né, que liberou as aulas presenciais. Então, quando começou a liberar as aulas presenciais, eu comecei aí para fazer somente as práticas das disciplinas que já tínhamos pegado durante o ensino remoto. Uhum. Eu sentia, né, que eu tinha uma deficiência e eu culpava a pandemia.
eu não sei explicar assim. Eu entendia o assunto, mas para mim as coisas não casavam, não, sabe? Eu ficava, meu Deus, fisioterapia é isso, mas onde é que eu encontro isso? Mas como é que eu vou tratar? Baseado em quê? Então, muita coisa para mim não fechava. Eu estava no sexto semestre e, e eu estudando, né, loucamente em casa, já era aula presencial, a gente já tinha fechado todas as aulas práticas, né? Uhum. E vi uma postagem, acho que a gente posta, né, procura ali no Google, por exemplo, né, avaliação, né, como saber se o paciente está com tendinite, essas coisas. E aí começou a aparecer vídeos da Rayane no Instagram e eu fui vendo e fui gostando, visitei o perfil, gostei, assisti vários vídeos assim de uma hora só. Falei, gostei, eu vou entrar em contato com ela. E eu entrei em contato com ela, mas ela falou para mim assim, Cris, você está em que semestre? Eu falei, eu estou no sexto semestre, finalizando, já estou indo para o sétimo. Ela, é que o foco aqui da nossa CFA é estagiários, né, ou fisioterapeutas já formados, porque já estão ali na prática. E isso é que vai ajudá-lo com que a CFA, a plataforma, seja realmente útil, né? Vai fazer diferença no curso, né? Por quê? Porque se você pegar a CFA, estudar e não colocar em prática, não vai. Você tem que pegar a CFA e ir fazendo passo a passo, porque lá tem um passo a passo. Você vai estudando todos os dias naquele mesmo horário e você vai ver que, num certo meio, você começa a linkar as coisas, né? Onde tudo começa? Tudo começa lá nas fichas de avaliação, né? A nossa querida anamnese inteligente, né, Rayane? Essa anamnese é ela que vai te direcionar ali para a causa da dor, né? Eu me encantei com ela. E sem falar que ela é personalizada, né? Ela não é uma anamnese para todos os pacientes. Então, isso me deixou assim, ó, aquele estalo. Eu falei, ah, tá. Foi aí. Então, vem ser reviste, né, com as questões, com as perguntas corretas que a gente deve estar fazendo ali com o paciente. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque na faculdade nós tínhamos, né, uma lista de perguntas, mas eram poucas perguntas, não era uma lista tão assim, uma coisa que liga a outra. Eu não sei explicar como é que a Rayane conseguiu montar isso, mas são umas perguntas que uma coisa liga a outra e é muito interessante. Depois a gente tem ali os testes, né, clínicos, os testes funcionais, né? Depois vem ali o raciocínio descomplicado. É ali no raciocínio descomplicado que você vira especialista em dor. Quando você chega nesse módulo, você fala, ah, tá. Aí você começa a querer estudar mais, lhe dá vontade de querer saber mais e você buscar mais. É impressionante, né? Quando você tem foco, você quer, você consegue. Então, a Rayane, ela ensina a gente a montar o diagnóstico fisioterapêutico, né? Eu tinha um pouquinho de dificuldade, né? A gente trabalha com a CBDF, né? Depois veio a CIF, né? Isso? E agora é que veio a CBDF, né? Mas ela, assim, é tudo tranquilo. Essa parte aí eu tinha um pouco de dificuldade na época, né? Do estágio. Mas bem mais tranquilo. Inclusive tratamento, né? Que nós temos a plataforma de tratamento, ela é assim perfeita, a plataforma de tratamento, ela vem. Rayane não só mostra como dá uma aula, ela também prova, né? Porque ela traz ali artigos científicos já filtrado por elas. Então, se você pega, você não tem medo, vou ter que ler todo para poder saber. Não, ela já lhe dá ali um spoiler e você fica com vontade, né, de dar uma lida, né, de saber mais sobre ele. Hoje mesmo, hoje não, ontem eu procurei, né, um artigo e foi sobre, acho que foi derrame articular. Se eu não me engano, não, foi sobre prescrição de cargas. Ah, E acho que o Luiz colocou, não, acredito, lá na plataforma tem. Aí eu joguei lá, achei, rapidinho achei. Então, sim. assim, muito, assim, muito gratificante para mim, assim, hoje como fisioterapeuta, né, tenho alguns meses que eu me formei, e eu comecei, assim, correr atrás, vou começar a atuar. Foi, né, há um mês, mas eu fui sabendo de tudo que eu ia fazer. Eu já tinha o passo a passo em mãos, né, eu treinei nesse passo a passo nos estágios, não assim ao pé da letra, porque a faculdade, ela traz aquele, né, aquele
espaço dela, que você tem que seguir aquilo ali, se não for daquele jeito, né? Sua nota. Uhum. Mas isso não impediu, né, que eu também aplicasse o meu método, o método da Rayane, né? E aí, Cris, assim, você saiu, né, da faculdade, é porque a Cris, ela foi privilegiada nesse sentido, porque tem muitas físios que formam e aí ficam esperando, né, se sentir preparadas, ficam esperando se sentir prontas para começar a atender. Eu fui uma dessas que assim que eu me formei, eu fui buscar minha segurança em pós-graduação. Então eu achava assim, eu vou fazer uma pós, que foi onde eu não vi na faculdade. Minha faculdade foi falha em traumato-ortopedia. Aí eu pensei assim, eu vou fazer uma pós, porque na pós eu vou me sentir segura. E aí lá eu vou aprender coisas para me poder começar a atender pacientes. E não foi. Eu não ganhei segurança em pós-graduação, eu não me senti preparada em pós-graduação, porque as pós, elas não te dão esse passo a passo. Elas não te mostram por onde você começa com o paciente, o que você faz, quais perguntas, como identificar, igual você falou, como é que eu vou saber se meu paciente está com tendinite ou se, igual lá no manguito rotador, como é que eu vou saber qual tendão está com tendinite? Porque o manguito rotador é gigante, gigante assim, são 4 tendões que constituem ele. É o supra, o infra, o subescapular e o redondo menor. Os 4 tendões que constituem o manguito rotador. Será que meu paciente tem os 4 lesionados? Será que é só um? Será que é 2? Então, assim, as pós não te dão esse direcionamento, esse passo a passo. E aí eu fiz a pós e ainda continuei assim no mesmo barco. Continuei insegura, continuei ainda com medo e sem saber direito o que fazer com o paciente. Então, eu fui, através, né, dos altos e baixos, me sentindo insegura, sendo trocada por pacientes, porque eu fui começar a atender numa clínica, né, de Pilates, e só para começar a atuar, né, ganhava R$ 10 a hora, pegava os piores horários possível, era severina ali, mas eu queria começar a atender, pagava para trabalhar, né? Mas com o tempo eu fui percebendo que eu não tinha era um passo a passo, eu não tinha uma clareza do que eu ia fazer com o paciente, então eu ficava perdida. E na época que aconteceu o caso do meu pai travar a coluna, eu não saber resolver o problema, eu já tinha finalizado a minha pós. Então, aquilo abriu meus olhos para, opa, não é a pós que vai me deixar mais segura, né? Que aí a gente já pensa assim, vou fazer outra. Então, eu tenho alunas aqui na CFA que chegou a fazer 2, 3 pós e nunca tinham atendido. Estava lá 3, 4 anos sem atender ninguém. Então, não é o tempo também. Ai, vou esperar que eu vou ficar. Não, o tempo também não dá segurança. Então, a nossa diferença, Cris, foi nisso. Porque você teve acesso, aprendeu sobre o roteiro da dor ainda no estágio. Então, você ainda estava na faculdade, você pegou toda aquela, todo o conteúdo, passo a passo, conseguiu aplicar no paciente. E aí, quando você foi para o seu primeiro paciente, você já sabia o que fazer, já sabia como prosseguir, já sabia todo por onde começar, como raciocinar, o que estava acontecendo, já fechou um diagnóstico do que o paciente tinha. Então, você vê diferença de assim, às vezes alguém que formou com você e hoje está ainda travada, e você aí já toda solta. Pois é algo muito importante também, né, que me encheu meus olhos, assim, falei, nossa, que ouro. Foi o módulo de, né, acho que é patologias, né, um resumo, é um belo resumão. Porque quando você se forma, né, a anatomia ficou lá atrás, né, você já esquece de muito detalhe. Então, quando se trata de músculos, tendões, ligamentos, membrana, fáscia, né? Aí depois vem a lesões, contusões, enfim, fraturas. Aí vem os plexos. Gente, eu assisti aquela aula dos plexos umas 3 vezes, que é encantadora. Como você começa a ver que as coisas têm uma explicação, né? Elas têm tem uma explicação e elas linkam no que você achou no paciente, no que você estudou. É perfeito. Quando eu terminei de estudar, eu falei assim, nossa, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. As amostras matadoras são perfeitas também.
Eu me lembro, eu até comentei um dia em alguma live sua, alguma pessoa fez uma pergunta e eu até comentei. No estágio tinha um paciente, né? E eu tratei ele com uma amostra matadora sua, com 2 sessões. Uau, Ele sentia, eu avaliei, eu vi que ele tinha uma síndrome do impacto do ombro. Tudo deu para síndrome do impacto do ombro. Então eu falei, eu vou aplicar a amostra semana que vem, quando eu voltar. Aliás, era 2 dias depois. Eu vou aplicar novamente. Foi tiro e queda. Quando eu cheguei no segundo dia que eu fiz, no terceiro eu perguntei, e aí, como é que tá? Aí ele, a dor sumiu. olha aí. Sumiu. Eu falei isso, eu tenho certeza. Levanta o braço, só acredito se eu levantar o braço, porque ele só tinha 90 graus. E aí ele Já deu no ombro. tchau lá em E cima. aí ele levantou aqui, ó. Sumiu. Não precisa você vir mais, não. Ah, A amostra matadora, às vezes você negligencia, é. né? Que são técnicas manuais, né? É excelente. A minha paciente, eu estou com 2 pacientes hoje. Uma é fisioterapia preventiva, né? Uma senhora, né? Idosa. E ela sofreu, né? Uma pancada no joelho e ela sentiu muita dor, então aquilo deixou ela preocupada. Então ela tinha um maior cuidado para não magoar. Se ela subia escada, ela subia com bastante cuidado, porque ia doer se ela machucasse. Então os anos se passaram e ela ficou com aquele medo. E aquele medo gerou compensações, né? Gerou compensações e aí aquele medo ficou, aí vem os desequilíbrios, fraqueza e ela não tem nada, gente. Ela não tem nada. É o medo, né? Gerou as compensações Uhum. e aí ela, né? Mas é mais uma fisioterapia preventiva, porque ela não sente mais dor. É o medo. Ela tinha medo. Uhum. A segunda paciente, né, que peguei recentemente, que foi uma paciente com derrame articular. Foi assim, mais tranquila porque eu já tinha estudado a ficha. Estudei a ficha antes, estudei os testes, estudei as perguntas corretas, né? Estudei ali as amostras matadoras. E assim, ela realmente tem, né, um derrame articular, mas ultimamente eu vou fazer a avaliação, os atendimentos, né? Já fiz a avaliação. E ela tem relatado que está se sentindo melhor. Da última vez, ela me falou, eu subi a escada sem segurar na parede. Olha, que avanço. Porque Ei, na terceira sessão, né? ah, Terceiro atendimento. Eu sim. subi, eu só tô com dificuldade para descer. Ai, Para descer, eu tô com medo, que eu não quero dobrar, então eu tô com medo, eu seguro. Mas para subir, eu subi hoje, sem segurar na parede. Nossa, aquilo me deixou muito feliz. Falei, tá dando resultado, eu tô no tratamento é correto. isso. E aí, assim, ter essa segurança deixa a gente muito mais tranquila. A gente deita a cabeça no travesseiro tranquila, sabendo que a gente vai estar fazendo um trabalho no caminho certo, sabendo que vai gerar resultado, que você não vai ficar assim, e se não der resultado, o que que eu faço? E se a dor piorar? O pior. E se a dor piorar? Eu tenho até uma indenização, eu até postei um vídeo aqui de uma indenização de um aluno com a professora. Você chegou a ver? A E falta de clareza. Olha como é que a importância da gente saber identificar, analisar as estruturas dos pacientes, analisar, fazer essa avaliação prévia. A gente tem que saber fazer esse passo a passo. Que eu acho que numa aula prática da faculdade lá, a professora foi fazer uma manobra de descompressão. O que, que é? Que eles não colocaram direito, né? Uma descompressão cervical. E uhum. aí a professora foi ensinar os alunos, fez numa aluna, e o que que fez? Gerou uma sequela, porque ela tinha ali frouxidão nos ligamentos da coluna cervical. Então, aquela frouxidão levou uma lesão neurológica para o resto da vida. A aluna vai ficar deu, né, um pé caído. Então, ela lesionou a paciente, a aluna, e aí, depois de 5 anos, acho que tem 5 anos isso, 10, acho que não.
Acho que foi em 2015, um negócio assim, demora. Mas aí agora saiu a indenização para ela, acho que de cento e poucos mil, 120 mil. E assim, não é o dinheiro. O dinheiro aqui não é nada, né? Perto do problema que a menina vai levar para o resto da vida. Então, olha a responsabilidade. Imagina a gente pegar um paciente, fazer lá, estalar o pescoço dele, fazer uma manipulação e o paciente ficar com alguma lesão para o resto da vida. É complicado, né? Você imagina, você está começando a atender. Então, essa é a importância da gente saber analisar, avaliar. Se soubesse avaliar, ia descobrir, seguindo um passo a passo, tendo uma clareza do que avaliar, como avaliar, quais perguntas fazer, o que fazer, quais testes usar, como raciocinar. Quando você tem esse passo a passo, você, a professora não ia estalar o pescoço daquela menina, da aluna. Se ela soubesse, porque ela ia descobrir que a aluna tem essa frouxidão ligamentar. Então, a gente tem que saber fazer uma boa avaliação, uma boa investigação, né, de todas as compensações. E que aí dá segurança para a gente saber o que, que vai tratar. Sim, outra coisa também, nessa última paciente, tem uma coisa engraçada, né? Que você foi avaliar ela, e aí ela achou estranho, né? A forma de avaliar, achou estranho você anotando. Ela já estava, né, sendo acompanhada, né, por outro fisioterapeuta, né, ou foi outra fisioterapeuta, e ela achava que eu ia machucar ela toda, né, e aí, que hora vai começar a tortura? Falei, que tortura? Ela, porque da última vez eu me virou pra lá, me virou pra cá e foi tanta, assim, mexe muito que eu fiquei toda dolorida. Não, falei, nossa, que avaliação foi essa? Não, ele não avaliou, ele já chegou fazendo a conduta, atendendo. Eu falei, não, aí eu fui explicar direitinho, né? Não, eu costumo, né? Eu trabalho diferente, eu faço a avaliação primeiro, porque para tratar você eu preciso saber o que que você tem. Então, eu não posso tratar você hoje, né? Eu posso tentar aliviar ali a sua dor, assim, uma coisa, né, rápida, mas hoje é dia de avaliação. E aí eu fiz a avaliação, engraçado é que o marido veio, né? E aí, que hora vai começar a tortura? Porque da outra vez ela gritava. Eu fiquei, nossa, não, não precisa isso, não tem isso, não existe isso na fisioterapia. Eu não aprendi. Fisioterapia dói. Às vezes É, causa conforto, né? É normal, mas dor, assim, da pessoa gritar, nunca vi, desconheço, não existe isso. não. Da última vez eu fiz o teste na prescrição, né, de carga. E ela realmente tem muita fraqueza, muita fraqueza. E Uhum. o que me guiou na questão de prescrição, né, na progressão de carga, na verdade não era progressão, que eu nem estava fazendo. Fiz algumas vezes no primeiro dia, né, com elástico, e que não deu tempo de fazer tudo, e no segundo dia eu fiz a prescrição de carga, né? Que é aquele teste de uma É, repetição máxima, e eu segui, né, o passo a passo da Rayane, né? Tem na nossa plataforma de tratamento tudo que a gente precisar, a gente busca lá. A gente não tem somente uma aula, a gente tem, né, os artigos, né, provando. Ela fala e ela prova. E assim, me guiou bastante, porque na faculdade eu não me lembro de terem focado nisso. Possa ser que tenha dado essa aula, mas deve ter sido algo que não deram muita importância e não foi feito assim algo que eu lembrasse. Hoje eu não lembro. Eu acredito que não teve, ou então eu faltei no dia. não, E realmente não foi teve. cobrado, né, em prova essa questão aí do teste de um RM, mas deu tudo certo. Já comecei, inclusive, a trabalhar com ela e com fé em Deus vai dar certo. E engraçado, Rayane, que o objetivo dela é que o São João tá chegando, meu Deus, o São João tá chegando e eu não vou poder dançar forró, porque com esse joelho doendo, não tô aguentando nem subir escadas, Ah, né? Que no Nordeste, né, São João aqui é pesado.
E ela falou, meu Deus, São João tá chegando, eu não vou conseguir dançar forró. O que é que eu faço? Você pode me ajudar? E falei, com certeza, você vai ver se você não vai dançar forró. Eu vou te procurar lá na festa e eu vou filmar você dançando um forrozinho. Aí, tá vendo? Tá vendo? Vai, com certeza. Ela é muito dedicada às tarefas de casa que eu deixo, ela faz direitinho. Me manda mensagem. Hoje, Sim. tá Como é que... assim, eu perguntei como você está hoje. Ela, de boa, tô ótima. Aí, tá vendo? Então, Tem uma clareza, não tem nenhum mês que eu comecei a atendê-la. não tem nenhum mês. Exato. Não, Acho que você atendeu, tem o quê? Umas quatro sessões só. não tem. Não, 4 semanas, não, 4 atendimentos, então 2 semanas. Atendimentos. É, 4 atendimentos, ela já tá bem, já tá se sentindo outra, já pensando já lá em São João. Ela tá animada, muito animada. Outra coisa, detalhe, né? É tanta coisa que a CFA tem que eu até esqueci. Nós temos também a plataforma de dúvidas. Uma plataforma de dúvidas. Então, os atendimentos, surgiu uma pequena dúvida, né? Você quer tirar, qual o melhor, como é que eu posso fazer? É isso mesmo? O teste deu assim. Tem alguma dúvida? É só correr lá na plataforma de dúvida, né? Temos, né, a cada 15 dias, né, o encontro, né, o plantão de dúvidas. É assim, para mim, né, não tem outra plataforma que ensina, né, a fisioterapia melhor do que a CFA. Eu desconheço, porque a CFA tem tudo. A avaliação, né, tem resumão e ainda tratamento, né, artigo científico filtrado, é perfeito. Você tem a mentora, né, que está ali É, direto, é, né, não lhe abandona, ela responde lá na plataforma, né? Só a gente obedecer lá de segunda a sexta, né? Ela responde, segunda a sexta ela tá ativa, não deixa a gente na mão de jeito nenhum. é. Ah, Gratidão eterna aqui, não, com certeza. isso. É assim, sabe, eu vejo, teve uma vez que eu fui no. Eu faço parte, né, de várias coisas aqui da igreja. Sou bem, Eu, muito. É. E aí teve em um encontro que a gente faz parte aqui de casais, o nosso mentor lá, né, espiritual, o nosso conselheiro, ele pegou e falou assim, falou uma frase que me marcou, que era assim, todo dom, quando a gente tem um dom, ele só serve quando você vive para poder colocar esse dom em prática. Se você não coloca esse dom em prática, você está perdendo esse dom. E aí eu fiquei hum, pensando nisso, porque eu amo o que eu faço. E eu faço assim com tanta vontade, com tanta brilho nos olhos, porque eu amo ensinar e eu não consigo esconder nada. Eu sempre fui assim. Então, assim, o que eu sei não é só meu, o que eu sei, o que eu pesquiso, o que eu vejo de novo para mim, eu quero passar para frente. E eu sempre fiz isso na faculdade, em todos os lugares que, sabe, lá durante a faculdade, eu sempre fui muito CDF, né? Então eu participava de tudo, eu fazia monitoria de tudo, eu participava de projetos, até que não era da minha do nível que eu estava ali, né? Era mais avançado, eu estava lá no meio. E aí eu sempre fiz isso, eu sempre quis compartilhar conhecimento. Eu estudava além para poder estar sempre ajudando, sempre ensinando. E aí foi quando foi surgindo esse brilho também de ensinar. Então eu ficava pensando, por que eu vou guardar só para mim? E aí foi quando veio surgindo, né, a CFA. Ela já tem 5 anos que a CFA existe. E a cada vez eu penso assim, preciso melhorar mais nisso, preciso melhorar. E assim eu fui acrescentando, né, avaliação, tratamento, tudo que eu sei, né, que é a parte da evidência científica, os estudos. Então, hoje em dia, eu faço parte, né, de uma equipe de produtores, né? Então, eu sou autora também, a gente produz, publica vários artigos. E agora também eu faço parte de uma revista onde eu leio os artigos para poder autorizar eles a serem publicados. Então, também sou editora, revisora de artigos. Então, por que não usar isso
E quando a gente pega isso, pega a evidência científica, o que os estudos trazem para a nossa prática, o resultado é esse aí. É com 4 atendimentos o paciente já falando que está bem, é com 2 atendimentos saindo de 90 graus para 180 graus no ombro, porque já foi estudado, já foi provado para nós. E eu uso toda esses estudos, os bons, porque tem muita coisa ruim publicada. Então eu pego esses bons que a gente tem que analisar, é enjoadinho analisar artigo, não é fácil, é complicado, mas eu tenho essa facilidade porque é meu dia a dia. E assim eu dou mastigado para vocês lá dentro da CFA, para vocês não precisarem ficar lendo artigo, porque isso aí é um dom que eu tenho. Então, o dom, a gente tem um dom. Se a gente não usar, e todo fisioterapeuta tem um dom. Qual que é o dom? Só de você ter escolhido a profissão, você ter formado, você já tem um dom de curar com as mãos, de tirar a dor com as mãos. Então, também tem muita gente achando assim, eu só vou começar quando eu tiver tudo pronto. Eu preciso comprar aparelhos, eu preciso comprar marca. Cris, você tem alguma coisa para atender seus pacientes? Você tem TENS? Você tem laser? Você tem ultrassom? Você tem maca? Não tenho. Eu comprei um circagômetro porque eu quis pegar mesmo, né? E também os elásticos e né, as caneleiras. Mas esses aparelhos caros, São coisas simples. Não, coisas simples. Coisas que com menos de R$ 100 você compra, né? Tem coisas com R$ 50. Você atende paciente até com 1 quilo de feijão. No meu primeiro atendimento, eu usei 1 quilo de feijão, né? Que eu precisava de um peso e eu não tinha. E aí eu falei, não, eu vou pedir ela 1 quilo de feijão. E aí ela me deu 1 quilo de feijão e a gente fez uma perna, depois fez a outra, né? Era uma pessoa idosa, então eu não poderia colocar muito. E a prescrição de carga dela, né? Para aquele, né? Para aquela musculatura ali, né? Era 1 quilo, né? Que é 50%, ela aguentava 2 quilos. E aí eu coloquei 50% do quilo. E aí eu não tinha. Eu falei, se ela tem 1 quilo de feijão. E deu certo, deu super certo. E ela falou assim: eu posso fazer em casa? Eu falei, pode. Então, ela é uma coisa simples, né? Que dá para você tratar, né? Cabo de vassoura, né? A gente desparafusa ali, dá para poder se trabalhar também. exato. Então a É, gente é o que você fala, né? É o conhecimento. é, Você tem o conhecimento, você sabe, né, qual é a deficiência daquele paciente, né? É no tendão, é no músculo, é na articulação, né? É na face, é na membrana. Então, essa aí é o ponto principal, você tendo conhecimento disso, tendo a ficha de avaliação, né, a nossa anamnese inteligente em mãos, a anamnese ela é o passo a passo. Muitas vezes as pessoas negligenciam, né? De seguir aqueles testes. Faz um teste, 2, tá bom. Fez esse, deu negativo, deu positivo, então é esse. E não investiga mais, né? Para no que deu. No primeiro que der positivo, para. Então não é assim. Você tem que seguir, porque muitos testes, eles dá negativo ou dá positivo, e o outro, né? Muitas vezes ele tem que dar negativo para o positivo de cá ser positivo fidedigno. isso. Existe os falsos Tem positivos. que ir Isso é muito importante. um em cima do outro. Você tem que fazer todos os testes. E os testes, né, que a gente tem na ficha de avaliação são testes fáceis de fazer, né? A Rayane tem uns mini vídeos, ela faz os testes na prática, mostrando para você assim, ó, pertinho. Teste de quê? De 1 minuto, né, Rayane? 1 minuto, 40 segundos, Também rapidinho. Dá para você abrir até na hora ali do atendimento, se você tiver dúvida. direto ao ponto, sem enrolação. Sem Né? Como fala. vai direto ao ponto. É isso mesmo. Mas é isso mesmo, é direto ao ponto. O pessoal está perguntando aqui sobre a plataforma, gente. Deixa eu explicar aqui rapidinho. Que plataforma é essa que a Cris está falando? É porque a Cris ela faz parte aqui do meu acompanhamento, né? Que é a CFA, a Comunidade Fisioterapeutas Atualizados. Então, ela faz parte dessa CFA, desse acompanhamento aqui, que é onde você se torna uma especialista em reabilitação.
Tem mais? Ih, não senhora, tem mais de 100 patologias lá Uma vez catalogadas. uma vez eu te perguntei qual a carga horária, né? Não, é muita, É umas 180 horas aquilo lá, é muito grande, muita. Não dá assim nem pra né? calcular, é muita coisa. E assim, eu tenho 2 anos, né? 2 anos não, 1 ano e meio, porque 1 ano, né, foi a minha primeira inscrição, foi logo no início dos meus estágios. 1 ano depois eu fiz a minha renovação, porque eu falei, eu estou me formando e eu preciso da Rayane. Eu preciso dela. Por mais que eu já tinha feito, né, o curso, tinha estudado, mas eu não coloquei em prática como eu queria, né? Porque eu estava estagiando. Então, muita coisa eu seguia o que era determinado pela faculdade. E então eu queria ter a oportunidade de começar tudo de novo. Então, eu fiz pela segunda vez. Sim. Fora Eu que gostei demais. Sem falar que nós temos um grupo, né, Rayane? O grupo lá da CFA no WhatsApp. Tem várias fisioterapeutas, amizades, a gente faz amizade, a gente tira dúvidas, né, uma com a outra, né, sobre o que a gente está fazendo, o que está dando certo para captar pacientes. Então, são, assim, detalhes que faz diferença. sim, Faz diferença. Eu aprendi muito, né? Eu transformei o meu Instagram, né? Hoje o meu Instagram eu estou começando a usar, né? Aos poucos, né? Para divulgar, fazendo vídeos dos atendimentos, né? Postando aos pouquinhos. E tudo isso eu aprendi lá no grupo, né? Com as minhas colegas, né? As nossas colegas de é profissão. isso aí. Aí, a Andréia, já quero muito participar. Andréia, você vai ser muito bem-vinda aqui na nossa família CFA. A gente fala que é uma. Você não vai se arrepender. Garanto. É a segunda vez, é o segundo ano. E eu tô só esperando vencer, que é dia 15 de dezembro. Foi um presente de Natal. Não É, me ligou ainda. Eu conversei com ela e ela, Cris, você terminou, Cris? Eu falei, terminei, Rayane. Agora em janeiro, não, em fevereiro eu começo meus estágios. Aí ela, pronto, você entra em contato comigo. Eu falei, não, quero hoje. Era 15 de dezembro. Eu terminei minha última disciplina, né? Uma semana depois eu corri para comprar. Falei, no meu presente de Natal vai ser o curso da CFA. E eu tenho certeza, com fé em Deus, vai dar certo. E tá dando certo. Tanto que 1 ano depois eu já tava, né, com um presente de Natal já garantido. Falei, não, vou separar aqui pro meu presente de Natal novamente, vai ser a CFA novamente, que eu vou precisar muito dela. E aí, né, 1 ano e meio. Tamo junto, 1 ano e meio. é isso Deve aí, já tá guardando, porque eu quero continuar aqui. É, aí, tá? a gente se sente acolhida, a gente não se sente sozinha. Não sei explicar, não. É a família mesmo. É, a CFA a gente está bem unida. Nós somos uma família. E aí é físio de tudo quanto é canto. Tem físio fora do Brasil, físio de todas as partes. E lá é realmente, não é. Sabe o que eu já escutei falarem assim, Rayane? Lá a gente não é só mais um. Lá eu sou a fulana, lá você é a Cris, né? Porque tem muitos. Hoje em dia, né, tem muitos cursos assim online que você é só mais um número. Você não vê a pessoa, você vê o mentor só no Instagram, então não tem essa proximidade, né? Lá Sim, é verdade. eu faço questão de ter essa proximidade com vocês, porque é um momento que a gente está insegura, com medo. Você precisa de alguém para poder pegar na sua mão e te mostrar ali o caminho, passo a passo. É a E confiança, né? O que você passa pra gente é a confiança. Então é como se fosse alguém da família com quem a gente, ó, bom dia, como é que tá você hoje? Né? Como fosse o dia. Então, no grupo, né, a gente tem isso, né? Da gente estar sempre conversando, tirando dúvidas. é, E a Rayane sempre presente. E eu acho que isso conta muito, porque quando você confia em algo, você tem segurança, você está vendo o resultado, você quer estar ali. Porque você estando rodeada de pessoas que pensam como você, que quer o mesmo que você consegue chegar onde você quer, né? Não adianta você ficar sozinha, tentando trabalhar sozinha, sem ter um grupo de fisioterapeutas, né? Que estão sempre atualizados,
E você sozinha, você não consegue. Você tem que ter com quem conversar, porque a gente nunca sabe de tudo. Nunca, a gente nunca sabe de tudo. A gente sempre está aprendendo algo novo. E aquelas pessoas que estão ali no grupo sempre vai ter algo novo para ensinar para mim. E eu vou ter sempre algo novo para ensinar, porque é experiência, Com certeza. né? Tem algumas experiências lá que eu grampio, né? A gente grampia, não, mas a gente coloca fixa. Eu fixei, porque de vez em quando eu volto lá para olhar. São assim exemplos, né? São sinônimos de superação, né? De vitórias, né? Pessoas que chegou lá em Rayane, abriu uma clínica, tá indo tão bem que abriu uma clínica e, Recém-formada. e vai, Menos, né? não, recém-formada. Menos de um ano, abriu clínica e tá lá, Cantar a fatura. história e aquela história dela, Ah, assim, tá me motivando bastante. Porque eu sei que é real e eu acompanho ela no Instagram. E ela vai indo muito bem, né? E ela e ela tá lá ainda. sim, sim, sim. Não, tem físio que tá na CFA desde a primeira turma. Tem 4 anos aí, 5 anos que tá na CFA. E vem por isso que é uma família. A gente juntou ali e acabou. A Agora, gente só falta agora se encontrar sim, pessoalmente. Porque lá parece que eu conheço todo mundo. A sensação que eu tenho é que eu já sei os gostos de todas, né? A forma como elas vão levar um caso clínico, né? Elas levam um caso clínico para a gente discutir, a gente aprende muito com aquilo e parece que sim, que eu já conheço, né? Mas na verdade só mesmo na tela ali. sim. A Aline também colocou que quer participar da CFA. Você vai ser muito bem-vinda também, a Aline, a Andréia. A Leonie colocou que ela formou há 6 anos e não atua na área, quer também participar. Vai ser muito bem-vinda aqui na nossa família. E olha, aqui também, né? A Andréia também não atendeu ainda, né? Não começou a atender. Então, olha, a Cris, ela pegou o conselho dela, o registro dela tem um mês, né, Cris? Foi em início de abril o Um mês. mês. Um mês que ela pegou o registro, E o meu registro eu comecei. já começou. Não teve aquele medo, o que que eu faço, não sei o quê. Então, assim, com o passo a passo certo, porque às vezes o que que passa na nossa cabeça? Eu não tenho conteúdo. Você tem. Ah, eu não vi aquilo na faculdade. Você vai ver que você viu. Você tem conteúdo, você não precisa de mais conteúdo teórico. Você precisa de um passo a passo claro. Te falando ali o que que você vai fazer no início, quais são as perguntas, um banco de perguntas, o que que você vai fazer depois para poder analisar o paciente, quais testes usar, como raciocinar, o que que eu vou tratar de forma individualizada. Então, esse passo a passo eu chamo de roteiro da dor, que é um método que a Cris usa nos atendimentos dela, que fez ela começar a atender e ela está atendendo e está assim brilhando lá na cidade dela, brilhando nos resultados. E aí é esse método que eu vou ensinar lá no evento, no Destrave. Tá? E aí lá vocês vão ver como funciona, o que está por trás do método roteiro da dor e também como fazer parte da nossa família aqui. Vai fazer um mês que eu peguei meu registro. Então você vai ver, André, que você vai se encantar lá, você vai se encontrar com o método roteiro da dor para vocês não perderem esse passo a passo e conseguir destravar, conseguir atuar, porque a gente não forma para poder ficar com o diploma guardado. Então dá aquela dor dentro do coração só de pensar assim, nossa, eu me formei, eu passei por todo aquele passo a passo, aquele perrengue todo e eu não consegui entender ainda. Né? Igual É, a Leonir colocou que tem 6 anos que ela formou e não conseguiu atender ainda. Então, vai ser o seu momento. Você vai conseguir. Eu te garanto que depois do evento você vai conseguir destravar os seus atendimentos, você vai conseguir atender e viver da físio, né? Que é o melhor. Não é só atender por atender, é viver da fisioterapia. Porque tem gente que forma, está sem atender e aí precisa trabalhar. Tem que pagar as contas, vem a responsabilidade, e a gente começa a trabalhar em outras áreas. E assim, você é doutora, você tem um diploma. E aí, você não desmerecendo, gente, de jeito nenhum, não estou desmerecendo profissão nenhuma. Mas a gente quer atender, né, com a área que a gente estudou.
A gente passou 4, 5 anos, acorda cedo, e TCC, e prova, e é aquele chororô para não atender, para trabalhar em outra área, para não usar o nosso jaleco, nosso esfigmomanômetro, para a gente poder não usar aquele diploma. Então, foi muito sofrido. Não vai ter mais o plano B. Ah, eu vou, se eu vou esperar, se... Não, você vai ter só o plano A. Eu vou fazer isso aqui acontecer, Rayane. Eu vou fazer até dar certo, porque meu diploma não pode mais ficar guardado, não vai ficar guardado. Viajei aqui no tempo. Eu me lembro que quando eu comprei a CFA, foi, e como eu falei, né? Eu tinha acabado, né, de estar de férias. Uma semana depois, né, eu comprei a CFA. Então, eu dormia e acordava pensando na plataforma. Eu assistia uma aula hoje e ia dormir. Às vezes eu até sonhava com a Rayane. Aí eu me lembro assim que eu acordava, aí falava, poxa, sonhei com isso hoje, vou assistir mais uma aula, assistia mais uma aula. E aí eu ficava ansiosa para fazer as coisas em casa, para arrumar as crianças, para poder liberar todo mundo, porque eu queria assistir mais uma aula. Então, sempre que eu sentava, eu assistia uma aula, e aí assistia outra, e tinha vontade de assistir outra. Então era aquela coisa, eu dormia e acordava pensando no CFA, era uma coisa assim, É sabe? um Impossível. casamento, né? É um casamento. Não, foi uma coisa assim, eu tava com muita confiança. Eu tava com muita confiança que era a coisa certa. Sim. Tava com, nunca comprei nada assim, falei, poxa, vai dar certo, com tanta confiança. E quanto mais eu assistia um vídeo, assistia outro, aí eu via que as coisas começavam a fazer sentido. E aí eu me apaixonei, assim, completamente. Então eu passei minhas férias inteiras estudando. Graças a Deus aí, ó. E tá aí agora, atendendo, gerando resultados, Tá? tendo Eu já tava. a referência, saindo, mostrando o seu diferencial. Olha só. Isso para mim É, não tem coisa melhor. É gratificante demais. Ver vocês assim, sair da asa, né? E voar sozinhas, e já resultado, e ser uma físio independente aí, né? E mas, assim, não é difícil, né? Para quem está assistindo a live, pode imaginar que é difícil atuar como fisioterapeuta, não é difícil, né? A base você teve lá na faculdade. A questão é que a faculdade às vezes não foca no que realmente vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, daquele estudante, né? Que é a avaliação. É só isso. Não tem segredo. E assim, eu tive, né, uma dificuldade por conta que eu comecei na pandemia, aula remota, uma sala com não sei, cento e tantos alunos, né? E assim, a internet caiu o tempo todo, porque era muita gente entrando e saindo, então não tinha aproveitamento nenhum. As provas, meu Deus do céu, era tudo com grupo para você responder, tudo fácil ali. Uma pessoa respondia e soltava aquela cola, todo mundo copiava e colava. Então, era uma coisa sem graça, né? Eu tinha aquela consciência de que eu devia estudar porque ia doer lá na frente. Então eu estudava, né? Mas não é difícil, não é difícil atuar. O que você precisa é seguir, né, o passo a passo que a Rayane vai deixar lá na plataforma. E tem dúvida, né? Se você não tem paciente, né? Pega alguém da família, né? Vai treinando com ele. Vai lá no plantão de dúvidas. Olha, a minha mãe, a minha tia, né? Avaliei ela conforme você pediu. Porque com um pai, uma mãe, uma parenta, você pode abrir o aplicativo, vai vendo, vai fazendo, anota, lê, faz uma vez, faz de novo, assiste, né? Você vai aprender. é, Com certeza. Tem como não aprender. É só uma questão mesmo de você querer. Foco que você consegue. Não é difícil, gente. Não é difícil. É que a faculdade realmente não foca no que interessa, né? Tem sim, muita disciplina que não tem, assim, necessidade, né? sim. Foca em umas disciplinas que só Deus. Ah, mas que bom, Cris, ó, muitíssimo obrigada, tá? Eu Cadê? fiz por ver você aí, toda desenvolta, já uma físio
top na sua região, né? Recém-formado, um mês de conselho na mão e já ir entregando resultado, já toda topzera. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo. Parabéns pelos seus resultados, parabéns pela sua dedicação e bora ser. Um beijo, Cris. Fiquem com Deus. E a Beijo gente... para você também. Obrigada. Deus abençoe. Amém. E a gente vai conversando aqui do outro lado, dentro da CFA. Beijo. Tchau. Tchau.